meus amigos, tudo bem com vocês? Eu gostaria neste vídeo de fazer uma breve análise de uma obra que por mim estava sendo muito esperada e que chegou nessa semana. Já tive a oportunidade de ler e de acompanhar a trajetória desse escritor, que agora é um escritor, e tenho certeza que esse livro vai ser um best-seller nacional. Luiz Barsi Filho, O Rei dos Dividendos. A saga do filho de imigrantes pobres que se tornou o maior investidor, pessoa física da Bolsa de Valores brasileira. Então, sem dúvida, para quem já é admirador da filosofia de investimentos do seu Luiz Barsi Filho, que é encabeçada lá pelo pessoal do Ações Garantem o Futuro, através da Luiz Barsi, do Fábio Baroni e do Felipe Ruiz. Então, foi uma grande alegria receber essa obra, já ter a oportunidade de ler essa obra, e ela trata exatamente de várias situações que são relevantes no cotidiano e na vida dos investidores brasileiros. Eu não tenho a pretensão aqui com este vídeo de fazer resenha do livro, de dar spoiler. Pelo contrário, eu quero fomentar aquele que está nos assistindo, a você que está nos assistindo, que compre e que leia o livro, porque se trata de uma experiência de um brasileiro que sucedeu, que ascendeu profissionalmente, sem ajuda, sem ter uma família abastada, sem ter ajuda de pessoas ou de mecanismos de interesses políticos, etc. Então é a história de um brasileiro relevante no mercado financeiro, um sujeito, para quem não conhece, vou mostrar aqui novamente, o Luiz Barsi Filho. Ele tem hoje um patrimônio, segundo as informações lá do próprio AGF, um patrimônio de aproximadamente 4 bilhões de reais, que foi acumulado somente com o investimento em ações no mercado acionário. E ele trata aqui de toda a sua história. O livro acaba sendo interessante exatamente por isso, porque ele é uma autobiografia, o próprio Barsi contando a sua história. Nós já tínhamos aí vários best-sellers na área dos investimentos, a exemplo, por exemplo, do Décio Bazin, do livro dele que Faça Fortuna com Ações, que é um livro tradicional do mercado de investimentos. Nós tínhamos já o Billy Graham falando sobre o investidor inteligente, temos o Peter Lynch, entre outros muitos, o próprio Warren Buffett, falando sobre várias situações envolvendo investimentos, cartas aos jovens investidores. Então nós já tínhamos vários best-sellers e faltava, sem dúvida, o nosso Warren Buffett brasileiro, que é o senhor Luiz Barsi Filho. E nós somos profundamente admiradores da filosofia de investimentos, do trabalho que o Barsi desenvolveu ao longo do tempo. Então, nessa autobiografia é que o próprio Barsi vem relatando a sua história de vida, que nasceu de uma infância pobre, num lugar lá em São Paulo denominado de Quintalão, e não teve o suporte do seu pai, porque faleceu pouco tempo depois do seu nascimento, e teve que trabalhar desde criança, praticamente, desde jovem, teve que trabalhar como engraxate para poder ajudar financeiramente a mãe dele. Isso ajuda muito a compreender sobre a filosofia de vida do Luiz Barsi Filho, sobre a sua história de investimentos, e ajuda a compreender porque o que se tem noticiado muito nos canais jornalísticos, na grande mídia, é sobre o comportamento do Barsi do ponto de vista técnico, Ou seja, muitas pessoas falam do Barsi, que inclusive ele faz uma sátira em relação a isso no seu próprio texto, no livro, quando ele comprou ações da Unipar. E esse é um terceiro ponto que eu gostaria de ressaltar daqui a pouco. Mas o que eu quero dizer neste ponto é que muitas pessoas fazem análises sobre o comportamento do Barsi, ele como investidor relevante do mercado financeiro nacional, mas poucas pessoas sabem o que realmente aconteceu na vida dele. E esse livro é uma oportunidade de a gente ter o conhecimento sobre o próprio relato dele, o que ele vem dizendo sobre a vida dele, o relacionamento com a mãe dos filhos dele, o relacionamento dele com os filhos dele, explicando, aclarando as razões pelas quais ele em determinados momentos se manifestou um pouco distante dos filhos, mas em nenhum momento se distanciou a ponto de deixá-los em uma situação que não fosse interessante, condizente. Então ele faz esses relatos
Além disso, ele compartilha conosco sobre o seu desenvolvimento pessoal, depois de ser engraxate, ajudar a mãe dele, que é um ato muito nobre, né? Quando ele vai se descobrir do ponto de vista técnico como investidor, porque ele não queria de modo algum voltar àquela vida da pobreza que ele tinha com sua mãe. E ele se descobre exatamente nisso, com um mecanismo de participar do mercado acionário para ter uma renda mensal que pudesse, inclusive, ajudar a sua mãe, ajudar seus filhos, ajudar sua esposa. E ele começou a fazer um trabalho enquanto técnico contábil, analisando balanços de grandes empresas, né, de grandes empreendimentos, e começou a verificar a possibilidade de participação em mercado de ações dessas grandes empresas. Começou a verificar que os grandes gestores das empresas recebiam as suas rendas em forma de dividendos das ações, da participação acionária. E começou a verificar que a participação acionária das empresas era um mecanismo absolutamente democrático, ou seja, se você tivesse o perfil mínimo, você poderia fazer a aquisição, a compra de ações, compra de títulos e participação nessas empresas e, consequentemente, auferir os valores decorrentes da divisão dos lucros dessas empresas, que é o que a gente chama dos dividendos. E ele começou a fazer parte disso, inclusive montou um projeto que denominou Ações Garantem o Futuro, e que quem acompanha hoje no YouTube, nos podcasts, nas entrevistas que o Luiz Barsi dá, você verifica que hoje ele intitularia esse trabalho de Ações Garantem um Ótimo Futuro, né, exatamente pelo fato de que essas participações acionárias que ele teve desde o final da década de 60 proporcionaram a ele uma renda mensal digna, que hoje ele ostenta o status de um dos grandes, por que não dizer o maior investidor pessoa física do mercado nacional. E para quem gosta ainda da questão dos investimentos, o Barsi ele faz nesse livro vários esclarecimentos que são profundos e relevantes, né, para todos aqueles que acompanham, que estudam sobre investimentos de uma forma corrente, né. Ele esclarece a diferença entre o investimento e a especulação. Ele fala que são coisas totalmente diferentes e que hoje há um estímulo por parte do mercado acionário exatamente na especulação, ou seja, compra na baixa, vende na alta. As pessoas, muitas delas, a maior parte delas não tem a paciência, não tem a disciplina de fazer o investimento da forma como tem que ser, segundo a ótica dele, que é viver dos dividendos. Então, ele faz essa diferenciação entre o investimento e a especulação, ele faz uma diferenciação entre investimento e empreendedorismo, que são coisas totalmente conexas. Na minha visão, o investimento é aquilo que te traz retorno passivo, né? A renda passiva. Você aplica um determinado valor, aquele valor te volta em forma de renda ou de volta de alguma forma. Isso é investimento. Na minha concepção, analisando a obra do Barsi, investimento, ele nada mais é do que retorno, está associado à ideia de retorno. Então, ele traduz exatamente isso na sua biografia. E ele esclarece, inclusive, que é possível você empreender dentro do mercado acionário, desde que você tenha, obviamente, uma filosofia muito clara de investimentos, comprando boas ações, com bons preços, né, e que paguem bons dividendos, e que ações que estejam em setores perenes da economia nacional. E aí ele até relata esses setores. Quais são os setores que ele gosta bastante? Energia, setor energético, setor de transmissão de energia elétrica, os bancos, seguros, o setor de seguros, o setor relativo também a saneamento, telecomunicações, entre outros setores que são absolutamente perenes na economia nacional. E para quem gosta ainda, o Barsi vem falando sobre a sua carteira de ações, como foi construída a sua filosofia de investimento e a sua carteira de ações, que é um ponto que me chamou bastante atenção. Ele começou a investir, por exemplo, em Banco do Brasil, né, comprando papéis do Banco do Brasil a centavos. Começou comprando também a Klabin,
a Unipar. Quando ele comprava a Unipar, muitas pessoas achavam que ele estava louco, porque verificavam os balanços e consideravam que a Unipar não seria um bom negócio. E na análise dele era um bom negócio, tanto que ele passou anos e anos comprando somente a Unipar, coisa que é muito difícil hoje se ver no mercado acionário. Então o Barsi vai falando sobre a sua carteira, Klabin, Banco do Brasil, a STT, vai falando sobre a Unipar, o case da Unipar, vai falando sobre a Taurus Armas, entre outros investimentos que ele fez ao longo de sua vida. Um outro ponto que me chamou a atenção neste livro foi o que ele fala acerca da sua carteira de ações. Você diversificar e pulverizar. Ele não fala com essas designações, mas ele relata o seguinte, que o ideal seria que o investidor tivesse ali uma carteira curta de ações, uma carteira segura de ações, e que essa carteira pudesse trazer e garantir o sustento mensal do investidor através dos dividendos. Então, segundo ele, uma carteira honesta de ações, ela envolve 10, no máximo 12 ativos, né? O restante, se o investidor optar por empreender, ele vai aproveitar determinadas oportunidades do mercado, mas sempre investindo em empresas destes setores que são, segundo ele, setores perenes da sociedade: elétricas, seguros, bancos, saneamento e telecomunicações. Então, isso me chamou a atenção porque ele mesmo relata no seu trabalho que muitas pessoas acabam pulverizando seus investimentos, né? Colocam os seus investimentos em uma grande quantidade de ações e isso acaba prejudicando, de modo que a rentabilidade ela não consegue ser desenvolvida por conta dessa pulverização. Então ele coloca que o certo seria você ter muitas ações, porque, segundo ele, se ganha dividendos conforme a quantidade de ações que você tem daquela respectiva empresa. Então, se ganha dividendos exatamente por isso. E o que é mais do que o óbvio que está sendo dito pelo Barsi, que foi feito ao longo da sua carreira profissional. Tá? Então, pessoal, esse trabalho, esse livro, ele é um livro muito interessante, principalmente para aqueles profissionais liberais, advogados, contadores, etc., que na sua aposentadoria não querem depender, por exemplo, do INSS, ou não querem se envolver, por exemplo, em processos, operações de compra de imóveis para obtenção de renda passiva, porque a gente sabe que as operações de compra e venda de ativos imobiliários, como é o caso dos imóveis, né, ela acaba sendo uma operação bastante complexa que envolve pagamento de impostos, que envolve pagamento de custas cartorárias. Então, para a obtenção dessas rendas passivas acaba sendo algo bastante complexo para aquele profissional liberal que quer ter uma renda passiva paralela àquela do INSS. Então, as ações elas custeiam exatamente isso. Elas traduzem exatamente essa filosofia de investimentos. Até porque uma outra coisa que me chamou a atenção no livro dele é o que ele fala, né, sobre as empresas como organismos vivos e que ajudam no desenvolvimento nacional, gerando emprego, gerando a renda, gerando crédito para os seus colaboradores, trabalhadores, tá certo? E gerando desenvolvimento econômico em âmbito nacional. Tá bom, meus amigos? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aí o seu curtir no meu canal no YouTube, se inscreva aí no meu canal do YouTube. Se você quer ter acesso a outros conhecimentos como esse, me segue lá nas redes sociais, eu vou colocar na descrição aqui o meu Instagram, Twitter, meu LinkedIn e a gente vai se ver por lá, tá bom? Um forte abraço a todos vocês, a gente se vê na próxima.